Senadores e deputados da oposição usaram as redes sociais para comentar e criticar os pouco mais de 3 meses do terceiro mandato de Lula. O senador Rogério Marinho, do PL, afirmou: 100 dias sem governo, sem avanços, sem olhar para frente, sem rumo. O Brasil precisa que Lula deixe de lado o revanchismo, que pare de olhar pelo retrovisor e pense em governar. O deputado Carlos Jordi declarou: isso só pode ser piada. 100 dias sem projetos, apenas ataques, revanchismo, destruição e aumento de impostos. Nunca na história desse país um presidente foi tão incompetente e irresponsável. O ex-ministro Ciro Nogueira afirmou ontem: 100 dias amanhã. Com certeza, até agora só houve uma única ação do presidente com início, meio e fim: subir a rampa. No resto, o governo ainda não subiu a rampa. Já o deputado Hélio Lopes compartilhou uma imagem de Lula com uma abóbora e declarou: 100 dias de desgoverno, 100 dias sem picanha. Mais cedo, em um evento, Lula falou sobre os 100 dias de governo. Ninguém acredita num governo que levanta todo dia: o PIB não vai crescer, porque a economia não está muito boa, porque o FMI disse tal coisa, porque o Banco Mundial disse tal coisa, porque o mercado financeiro disse tal coisa. Olha, se a gente for governar pensando nisso, é melhor desistir. É importante que essa gente fale para a gente fazer diferente do que eles querem que a gente faça. Vamos lá, vamos começar a análise, começando aqui com o Ricardo Salles. O deputado está com a gente aqui hoje no nosso estúdio. Ô, deputado, qual o balanço que dá para fazer desses primeiros 100 dias? A gente viu aí o presidente reclamando de pessimismo. É muito pessimismo ou tá ruim a coisa mesmo, hein? Boa noite, Salles, bem-vindo. Boa noite, Brown, prazer estar aqui com vocês novamente. Eu acho que de fato tem que seguir a recomendação do Lula, é melhor desistir. É melhor desistir porque o governo não existe. Governo desestruturado, com gente despreparada, né? Já 100 dias de governo não disse a que veio, ao contrário, todas as manifestações, todas as demonstrações de uma orientação desse governo têm sido no sentido errado. Tudo que de errado podia ser feito está sendo feito. Você vê que era uma busca pelo poder, não era um projeto de país. Nada foi demonstrado até agora, nada foi trazido de inovador, de diferente. Ao contrário, são ideias velhas, algumas delas nem sequer recicladas, não é? Uma visão equivocada de aumento de despesa pública. Essas questões que o Lula citou agora no pronunciamento reproduzido aqui, são questões já comprovadas mundialmente. Ou você atenta para essa agenda econômica, equilíbrio fiscal, redução de despesa, eficiência do gasto público, ao mesmo tempo em que respeita a propriedade privada, enfim, todas essas questões que já estão mais do que comprovadas mundialmente. O governo insiste em querer fazer diferente. E um diferente que nem sequer para ser diferente com competência ele tem. Você vê que é falta de planejamento, falta de objetivo, falta de equipe. O governo está perdido, né? O que o Lula falou aí é verdade. É melhor desistir mesmo. Passa o bastão para o Geraldo Alckmin e vai para casa. Vamos a Brasília, José Maria Trindade, chegando agora aqui à bancada. E você, Zé, que destaca desses primeiros 100 dias de governo? Salve, Zé, boa noite. É igual aquele caso do governo Costa e Silva, que ele chegou numa reunião e falou: esse governo está tão ruim que até eu, sou presidente da República, tenho vontade de falar mal dele, né? Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, Salles, boa noite, Mota, boa noite, Dantas, e um grande abraço ao Pavi, que está se recuperando. Boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, hoje eu conversei com vários segmentos da política e descobri que a grande obra prometida durante a campanha eleitoral por Lula não foi entregue, que a obra política seria, teoricamente, a mais fácil de ser agendada. A reforma política de uma maneira mais social, ou seja, Lula fazendo o que prometeu na campanha, que era um tal governo de coalizão, onde jorrava mel e leite para todos os lados. Isso não está acontecendo, ele está tendo dificuldades políticas. E a possibilidade de um impeachment dele se aproxima muito, exatamente porque ele continua no revanchismo e alimentando o ódio. Me disseram hoje aqui que essa história de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro e condená-lo à inelegibilidade vai arrebentar com Lula. Porque aí todos entenderão que Lula não vale nada, porque a grande promessa dele foi contra Jair Bolsonaro.
Ele se alimenta exatamente desse ódio de um presidente que entregou muito durante os 4 anos. Hoje também conversei com independentes que avaliam o seguinte: olha, Lula tem que olhar para todos os lados porque o PT não tem força para sustentá-lo sozinho. Vi também o líder do governo no Congresso Nacional, aliás, na Câmara dos Deputados, José Guimarães, que foi assim muito lacônico ao dizer que Lula não tem apoio político no Congresso. E isto é muito sério, não ter apoio político. Um presidente que fez uma campanha dizendo que faria uma concertação nacional. E disse que é para esperar a reforma tributária e o arcabouço fiscal para saber quem é que apoia o governo, para se ter uma ideia. No discurso ele falou lá em números e tal, até acompanhei alguns números errados. Não há nenhuma obra para ser entregue em 100 dias. 100 dias é o tempo de arrumação e ele não arrumou a casa, viu, Vitor? Agora, Cláudio Dantas, a gente viu aí o presidente minimizando as críticas, né, atribuindo ao pessimismo. Será que esse é um sentimento legítimo do presidente? Ele acha mesmo que o tom da opinião pública está fora do que está acontecendo na prática ou não? Será que o próprio governo sabe que não é um bom início de gestão, hein, Dantas? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Salles, Trindade, Mota e a nossa audiência sempre presente aqui, a melhor audiência mais qualificada do Brasil. Olha só. Quando você não tem o que mostrar, o que dizer, você sai pela tangente, culpa alguém, inventa alguma de história, alguma versão. Eu ouvi uma versão agora que eu até fiquei, eu ri comigo mesmo, né? O governo dizendo que não conseguiu avançar nos 100 dias porque teve de lidar com o 8 de janeiro. É o governo que usou o 8 de janeiro para não ter que fazer nada, para não ter de apresentar nada. Usou o 8 de janeiro como narrativa, porque o 8 de janeiro é uma questão de justiça, do judiciário. Eu vejo o Flávio Dino toda hora falando, nós vamos punir. Ministro, o senhor é ministro da Justiça e da Segurança Pública, o senhor não é ministro do STF nem do STJ, talvez até venha a ser um dia, e também não é mais juiz. Então, não cabe esse tipo de posicionamento. O Executivo não tem nada a ver com isso. O Executivo, claro, tem que rever aparato de segurança, procedimentos e tal, e prestar contas na CPMI do 8 de janeiro, que eu espero que o Rodrigo Pacheco instale logo. Rodrigo Pacheco que ainda não voltou da Páscoa, não vi a agenda dele, não tinha nada hoje e precisa também comparecer, né? Os 100 dias vale para o Executivo, vale para o Legislativo. Eu queria fazer uma comparação, que eu também ouvi muito essa narrativa, mas no governo Bolsonaro, como dizia o Trindade aí, o Lula sempre olhando pelo retrovisor, como disse bem o Salles também. Olha, se olhar pelo retrovisor direitinho, vai ver que em 20 de fevereiro de 2019, o governo Bolsonaro entregou ao Congresso o projeto da reforma da Previdência. Olha, um projeto complexo, difícil, importante, como o da reforma tributária. E em 20 de fevereiro ele já estava em mãos, estava sendo entregue para o presidente da Câmara na ocasião, Rodrigo Maia. Então, essa diferença ela é cara à sociedade, né? Essa falta de entrega, ela é cara à sociedade. A gente, quando começa a discutir questões tão complexas, políticas públicas que envolvem tantos interesses diferentes, elas precisam já ser colocadas para o debate público, tramitar, sofrer o escrutínio necessário. Para quê? Para que haja tempo de aprovação dentro de um prazo razoável. Então, se até agora a gente não apresentou nem arcabouço fiscal, imagina quando isso vai ser aprovado, imagina quando a reforma tributária será aprovada. Então, é essa falta de entrega que começa a impacta em tudo, impacta no humor do mercado, impacta no bolso do cidadão, e aí não tem para onde fugir. Infelizmente, é uma situação bastante complexa e cada vez mais urgente para o governo, que não tem sua base de apoio no Congresso e vai perdendo a sua base popular, que já não é grande. A tendência disso é se afunilar. E a gente sabe o que acontece quando um presidente da República perde apoio no Congresso e apoio popular. Você, Roberto Mota, queremos ouvi-lo também, Mota, sobre esses primeiros 100 dias. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência.
o contraste com o governo passado está aí, para aqueles que precisavam ver para crer. Vai ser uma lição dura e cara. 100 dias de governo, melhores momentos, puxe uma cadeira, tome um calmante. Vamos lá. Substituição de um ministério técnico por um ministério lacrador. Intervenção no Distrito Federal. Ataques ao Banco Central, ataques ao presidente do Banco Central. Destruição da lei das estatais, com nomeação de políticos para todas as empresas. Criação de um órgão estatal para checagem de fake news. Parada misteriosa de 2 fragatas iranianas no Rio de Janeiro. Sugestão de um ministro para colocar os Correios no lugar do Uber. Desejo de outro ministro de legalizar as drogas. Visita inexplicavelmente desprotegida a uma zona de guerra no Rio de Janeiro. Dilma, no Banco dos BRICS, retirada das estatais do programa de desestatização, suspensão do marco do saneamento, fim da política de paridade de preços da Petrobras, suspensão do novo ensino médio, calabouço fiscal, o primeiro plano econômico do planeta Terra que só tem versão em PowerPoint. E, como cereja no bolo, a imperdível inauguração do letreiro.